Boa noite, irmãos, graças e paz a todos, amém? Que alegria poder estar de volta com vocês, para juntos podermos ouvir e eu poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade à série que estamos estudando sobre os 5 pontos do calvinismo, hoje especificamente estudando o 4º ponto, sobre a graça irresistível. Para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo de número 2. Amém? Todos acharam? Queridos, como que eu me tornei calvinista? Talvez a pergunta que a gente sempre faça um ao outro. Lendo o livro de Roger Olson, Contra o Calvinismo. Quando ele começou a expor a tulipe, eu disse, isso faz todo sentido para mim. E eu pensei, que tiro no pé o Roger Olson deu fazendo isso? Então eu parei por ali, não precisei mais ler o restante do conteúdo do livro. Mas como que eu cheguei até esse livro? Certo irmão que vendia livros na frente da minha antiga igreja, ele tinha esse livro, e eu acho que esse livro estava lá empacado há muito tempo. Então ele chegou para mim e disse, João Paulo, cuidado com a sua juventude. Cuidado com as doutrinas falsas que estão entrando na nossa igreja. A sua juventude vai se acabar. Está aqui. Leia esse livro e fortaleça a sua juventude na doutrina batista. Eu disse, é agora. Eu vou me preparar como nunca, vou ler esse livro de ponta a ponta e vou pregar firmemente o arminianismo nessa igreja. Mas depois que eu entendi, queridos, os 5 pontos, eu fiz o contrário. Eu comecei a fazer praticamente uma evangelização reversa. A notícia era boa demais para ficar guardada apenas para mim. Resultado, vim parar aqui. Como muitos de nós que estamos aqui também. Isso meio que parece com a história de alguém que estava com a vida meio inerte e passou a encontrar sentido na vida. E foi iluminado. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo fala quando está escrevendo aos Éfesos. Em Efésios capítulo 2, para começar, quero ler com você apenas o verso 4 e o verso 5, citando o início do verso 1, diz o seguinte: estávamos mortos, todavia, verso 4, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós queremos te render graça. Queremos te render louvor. Pela reconciliação que temos contigo por causa de Cristo Jesus. Que seríamos de nós sem o Senhor? É por causa dele que nesse momento eu e meus irmãos estamos nos aproximando do Senhor sem medo algum de sermos consumidos. Estamos seguros debaixo de tuas asas. E nós queremos pedir o teu auxílio nessa noite. Nos ajude, Senhor, ao entendimento da tua palavra. Fale aos nossos corações, pecaminoso e caído. Nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Faça isso conosco hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. O propósito da carta, queridos, e quando Paulo escreve essa carta, não era confrontar algum tipo de heresia ou algum ensino falso. Ou ele não queria falar algo para uma igreja específica. Mas na verdade o propósito de Paulo ao escrever essa carta era encorajar todas as igrejas, principalmente as dos gentios. A mensagem central da carta é louvor e adoração a Deus pela reconciliação de Deus com os homens. A passagem que nós vamos expor, ela mostra praticamente uma reviravolta na história da humanidade. No momento, o apóstolo Paulo começa a falar de que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas posteriormente ele vai nos mostrar que a salvação é executada em Deus por meio do seu Filho amado, para ressuscitar esse indivíduo que estava morto espiritualmente e lhe trazer vida, lhe proporcionam paz e reconciliação com Deus. O que fica claro, tanto para o leitor daquela época, quanto para nós hoje, a partir disso,
é que a salvação é pela graça de Deus. Em que estado então estávamos, queridos, quando fomos alcançados pela graça do Senhor? O que é que foi alterado depois que o Senhor nos deu vida? E qual que é a finalidade dessa ação do Senhor a cada um de nós? Antes de responder essas perguntas, eu quero que você tenha um pouco de paciência comigo. E eu vou expor também um pouco das objeções à graça irresistível, mas também falar como que nós entendemos sobre a graça irresistível. E no final eu falarei sobre a aplicação geral, na prática, como que a graça irresistível funciona. Como que essa redenção de Deus funcionou a partir de Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. A objeção à graça irresistível, diferente da concepção calvinista da graça irresistível, a doutrina arminiana, nesse ponto, tem outra concepção, chamada graça preveniente, ou graça prévia. Como o nome já diz, é uma graça que antecede algo, alguma coisa. É normalmente definida como uma obra que Deus faz para todos. Na perspectiva deles, Ele dá a todas as pessoas graça suficiente para responder o Evangelho. Isto é, graça suficiente para tornar a pessoa capaz de escolher a Cristo. Nessa perspectiva, aqueles que cooperam com essa graça são os eleitos. Aqueles que recusam e não cooperam com essa graça são os perdidos. Um ponto positivo dessa perspectiva é que, embora eles reconheçam a condição espiritual do homem, que essa condição é suficientemente grave a ponto de requerer a graça de Deus para salvá-lo, a fraqueza dessa visão é que, se a graça preveniente é meramente externa ao homem, então ela falha, ao mesmo tempo que o remédio e a corda salva-vidas. Por quê? Que bem faz, queridos, a graça preveniente se for oferecida externamente a criaturas que estão mortas, se isso é derramada para todos. Assim, se a graça preveniente refere-se a algo que Deus faz no coração do homem caído, então nós precisamos perguntar se essa graça não é por que ela não é sempre eficaz? Por que algumas criaturas caídas escolhem cooperar com a graça prévia e outras criaturas não? Se isso é derramado em sua totalidade a todos. Em suma, a graça preveniente, a graça prévia, ela não é eficaz o suficientemente para trazer aqueles que foram alcançados à vida. Nesse ponto, o homem parece ter escolha, mesmo estando morto espiritualmente. Diferenciando um pouco dessa doutrina arminiana da graça prévia, o que é que nós acreditamos sobre a graça irresistível? Para citar Paulo Anglada para vocês, ele diz que a doutrina da graça irresistível, portanto, diz respeito, portanto, à aplicação da obra do Espírito ao coração dos eleitos. O Pai elege, Cristo redime e o Filho aplica a graça redentora de Deus aos seus eleitos, chamando esses de forma irresistível para a salvação. Diferente dessa ação que nós acabamos de ver, sinergista, onde outros participam da ação da salvação, nós acreditamos somente em uma prática, a prática da ação monergista. Ou seja, só Deus age e o pecador não participa em nada desta ação. Isso naturalmente não significa, queridos, que o homem não coopere nos estágios posteriores da salvação. Isso é evidente nas Escrituras. Mas ele não coopera para a salvação. Ele coopera nos estágios posteriores, após ter recebido vida por Cristo por meio do seu Espírito. O que é que diz a nossa confissão de Westminster Mystic sobre essa doutrina? Diz o seguinte: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele servido, no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e de morte que estão por natureza, e transportando-os para a graça e salvação. Como que Ele faz isso? Isto Ele faz iluminando o entendimento espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação,
tirando-lhes, nesse caso, o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Mas de maneira que ele vem muito livremente, sendo para isso disposto por sua graça. Essa vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nele oferecida e comunicada. Esse é o nosso capítulo 10 da Confissão, parágrafo 1 e 2. Nós calvinistas sustentamos que a graça irresistível não faz, porém, violência nenhuma à vontade do homem. Nenhum ser humano é salvo à força, a pulso, contra a sua própria vontade. Não é isso que está em evidência. A confissão do Westminster deixa muito clara para a gente, destacando apenas uma parte do texto. Dizendo que, deixa claro que o chamado irresistível do Espírito Santo é feito aos eleitos, de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isto disposto pela sua graça. Alguns textos do Antigo Testamento vamos falar sobre isso, da participação de Deus na salvação do homem. E alguns outros textos do Novo Testamento também vão nos falar sobre isso. Salmo 119, 36, você pode tomar nota para depois avaliar e ler em casa melhor. Diz o seguinte: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. O salmista certamente cria que é Deus quem inclina o coração do homem. Salomão também acreditava nisso, queridos, porque ele diz o seguinte: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Provérbios 21:1. Qual a convicção de Jeremias quanto à eficácia da graça de Deus? Ele diz o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus próprios passos. Jeremias 10, 23. Percebam, irmãos, que esse é o ensino geral das Escrituras. Não cabe ao homem determinar o seu próprio caminho, muito menos, é claro, no que diz respeito à sua própria salvação. Jeremias 17, 14, ele diz o seguinte: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. O propósito de tal linguagem não é outro, senão enfatizar que se Deus se propõe a fazer algo, tal coisa será efetivamente realizada. O Antigo Testamento, queridos, progressivamente está nos mostrando como que Deus pretendia restaurar o seu povo, tirando o nosso coração de pedra e colocando agora um coração de carne, sendo o seu Deus e nós sendo o seu povo. É o que ele diz em Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A seguir ele continua: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, e porei temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. No Novo Testamento, de forma muito clara, toda essa ideia que a gente vem vendo progressivamente no Antigo Testamento é revelada para a gente. É descortinada, de forma muito clara nós conseguimos enxergar aquilo que Deus queria fazer aos homens perdidos, salvando-os e os redimindo. Se o Antigo Testamento estava apontando o tempo todo para essa recriação e a mudança de estado do indivíduo, nós temos no Novo Testamento essa cortina sendo aberta. Os evangelhos começam nos dizendo que os que creem em Cristo não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, do 12 ao 13. Afinal, foi Jesus quem deu-lhes o poder de serem feitos filhos, como está escrito em João capítulo 3, verso 3. O que Jesus queria dizer? Ele explica: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
No verso 8, Jesus ressalta a soberania do Espírito Santo em aplicar a obra da redenção. Quando ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vens, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A explicação, irmãos, de Jesus em João 6, do 37 ao 44, dificilmente poderia ser mais explícita. Quando ele diz: todo aquele que o Pai me dá, os eleitos, esse virá a mim de maneira irresistível, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todos esses textos que acabamos de ler e que eu acabei de mostrar para vocês, afirmam em outras palavras que os eleitos serão irresistivelmente chamados. Por conta da eficácia do chamado, todos estes, após terem vida por meio do Espírito, responderão de forma irresistível. A doutrina calvinista da graça irresistível diz respeito, portanto, à aplicação da obra da redenção ao coração dos eleitos de Deus, seguindo a sequência de que o Pai elege, Cristo redime e o Espírito Santo aplica a graça redentora de Deus aos seus eleitos, chamando-os irresistivelmente à salvação. Nós sabemos que a salvação é obra única e exclusiva de Deus. Por isso nós sabemos e temos certeza que todos nós somos salvos pela graça de Deus. Nós vimos como os arminianos objetam essa doutrina e como eles creem. Nós vimos o que nós cremos sobre ela e como os textos do Antigo Testamento e Novo Testamento se complementam sobre a ação de Deus na vida do homem. Agora eu queria expor para vocês como que acontece isso na prática. Eu queria mostrar isso para vocês a partir de Efésios capítulo 2. Do verso 1 até o verso 10. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. A confissão de Westminster praticamente pinta o quadro desse ato salvífico de Deus. E a maioria desses traços pintados pela nossa confissão pode ser visto de forma muito visível no texto que nós iremos ouvir nesse momento. Veja novamente comigo o verso do 1 ao 3. Diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o espírito do poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus próprios desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Em outras palavras, o que o apóstolo está dizendo é que nós vivíamos dentro de um necrotério de pecado. Éramos cadáveres. Não tínhamos força, não poderíamos nos opor a nada, não tínhamos ação, não tínhamos nenhuma inclinação a Cristo Jesus, estávamos sem vida, estávamos mortos em transgressões e pecados. Quando Paulo no texto está dizendo vocês estavam, ele está se referindo aos gentios. Depois quando ele diz todos nós também estávamos, agora aos judeus, todos sem exceção, estavam mortos em seus delitos e pecados. A expressão que Paulo usa para isso é vivíamos entre eles, fazendo o quê? O que é que alguém faz quando está morto em seus delitos e pecados? O texto diz para a gente que eles viviam satisfazendo as vontades da carne e seguindo os desejos e os pensamentos dela. Nesse quadro que o apóstolo Paulo está pintando para a gente, dessa mortidão espiritual e do pecado que assola a humanidade, ele está pintando, queridos, tons mais escuros, imagens abstratas e uma visão mais nebulosa de tal situação. Somente alguém que não nasceu de novo e que ainda está morto em suas transgressões, vive praticando tais pecados e satisfazendo as vontades da própria carne em seus pensamentos. É por essa razão que estes mortos espiritualmente têm uma consequência. O apóstolo Paulo diz que por natureza éramos merecedores da ira de Deus.
E Deus, em sua santidade e perfeição, está no presente permanentemente indignado com a rebeldia dos homens. Por causa de sua rebeldia, eles não sairão impunes e todos eles vão pagar caro por isso. A consequência de tal rebeldia está no que Paulo diz aos Romanos 3,23: todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Por estarem em tal situação, eles merecem que o cálice da ira de Deus seja derramado sobre todos eles. É o que diz em Jeremias 49:12: pois assim diz o Senhor: se aqueles para que o cálice não estava reservado tiverem que bebê-lo, por que você deveria ficar impune? Você não ficará impune sem castigo, mas irá bebê-lo. Olhando para esse estado de morte espiritual, me responda: quem que poderia responder positivamente ao Evangelho? Quem que, satisfazendo os desejos da própria carne, poderia ter uma inclinação positiva para olhar para Cristo Jesus como Salvador? Quando na verdade o pecado é o seu maior meio de satisfação. Não tem, queridos. Mortos espiritualmente e merecedores da ira de Deus, somente um milagre para tirá-los de tal situação. Nós vimos nessa primeira parte o estado em que estávamos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E como resultado, éramos merecedores da ira de Deus. Vejamos agora o que foi alterado por meio da ação de Deus em Cristo, em cada um de nós. Vocês perceberam que todos nós estávamos sendo arrastados pela correnteza. Cadáveres ambulantes, pecando e incapazes de opor resistência. E se não fosse a ação de Deus, todos nós continuaríamos assim, nesse estado, sem solução, como zumbis, sem perspectiva de vida. Mas que bom, queridos, que a salvação não depende daquilo que somos ou daquilo que fazemos. É o que diz o verso de 4 a 5. Leia comigo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Esse é um dos textos que, depois de percebermos a nossa escravidão ao pecado, o nosso passado terrível, ao começarmos a ler esse todavia, o nosso coração já poderia começar a palpitar mais forte. O sorriso no canto do rosto já poderia começar a se abrir. E nossas mentes poderiam começar a se inclinar melhor para o nosso Salvador. Porque esse texto é magnífico. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, deu-nos vida quando ainda estávamos mortos. Pela graça, vocês são salvos. Eis, queridos, a história com reviravoltas. A história do povo de Deus, antes escravos, em Cristo livres, antes mortos, agora com vida, antes sendo dominado pelo império das trevas, agora habitantes do império celestial de Deus. Todos os homens eram merecedores da ira de Deus e por causa dos seus pecados, deveriam ser esmagados pelo Criador de toda a terra, e Ele teria todo o direito de fazê-lo assim, exceto se não fosse a ação divina de Deus de querer salvar alguns desses e não mandá-los para o inferno. De forma clara, queridos, o texto nos indica de quem é a iniciativa da salvação. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, nos amou. Nós temos aqui a maior prova de amor já demonstrada em toda a humanidade. Deus, que é rico em misericórdia, nos amou. O texto diz: todavia Deus, não nós, o Deus da misericórdia, com benevolência, olhou para pecadores como eu e você, estendeu o seu cetro e nos deu permissão de se aproximar dele. Perceba as ações e o resultado da iniciativa dele no texto. Ele nos amou, nos deu vida, e o resultado é: pela graça vocês são salvos. R.C. Sproul diz que se Deus nos dá um desejo por Cristo, agiremos de acordo com esse desejo.
muito certamente escolheremos o objeto desse desejo. Escolheremos a Cristo. Quando Deus nos faz espiritualmente vivos, tornamo-nos espiritualmente vivos. Não é meramente a oportunidade de nos tornarmos espiritualmente vivos que Deus cria. Ele cria vida espiritual dentro de nós. Quando Ele chama alguma coisa à existência, isso vem. O resultado, queridos, da ação de Deus sobre cada um de nós se estende não somente aqui e agora, mas se estende por toda a eternidade, nos dando garantias e segurança. Veja comigo o que diz o verso 6 ao 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vejam a expressão do texto: Deus nos ressuscitou com Cristo. Isso quer dizer para a gente de forma muito prática que no triunfo de Cristo sobre a morte estava também o triunfo do povo de Deus. A vitória da cruz garantiu também, queridos, a vitória do seu povo. Agora todos nós, agora tais homens podem se perceber seguros, pois o mesmo poder que dá vida é capaz de dar a tais homens direitos celestiais. Estes não são mais espectadores da glória. Estes agora, por causa do sacrifício de Cristo Jesus e a ação do seu Espírito, são participantes da glória eterna de Deus. Não ficamos de fora assistindo o que Ele está fazendo. Nós estamos dentro daquilo que Ele está fazendo e dentro do seu plano eterno. Isso é magnífico. Por causa da nossa posição em Cristo, queridos, nós já estamos potencialmente no céu, onde Ele realmente está. Outra finalidade dessa ação está no fato de que a igreja servirá de eterna demonstração da graça de Deus, testemunhando para as eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça de Deus, que é demonstrada pela sua bondade. Ele nos dá vida e por causa disso nós passamos a testemunhar e mostrar a sua bondade. Nós somos a carta viva de Cristo a esse mundo. Como diz Paulo em 2 Coríntios 3, 2 ao 3. Eles vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério da pregação da palavra, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Deus nos salva em Cristo Jesus, para que nós possamos expressar através de nossas vidas, pelas eras que há de vir todos os dias, a riqueza da sua graça, mostrando todos os dias a sua bondade. O estado que estávamos era de morte. O estado que Deus nos coloca é vivificados espiritualmente. E a finalidade disso é vida espiritual piedosa. Por causa da nova vida que os eleitos recebem, estes devem viver por meio de uma nova criação. Nessa última parte do texto que nós iremos ler, nós veremos de forma muito clara que mais uma vez e de forma enfática, o homem não tem participação nenhuma em dar a vida a si mesmo. Quem ressuscita o homem da morte espiritual é o Espírito de Deus. E este, tendo vida, ouve e atende o seu chamado, que é irresistível. Afinal, entre em um velório e pergunte a qual morto se ele quer ter vida. Ele não responderá, porque ele não tem vida. Veja comigo o que diz o verso 8. De forma enfática, ele ainda afirma isso para a gente, de que nós não temos participação na salvação. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Eis o ponto crucial da salvação. Os únicos meios para tal milagre se chama a graça e a fé.
Esses dois elementos que o apóstolo Paulo está falando, queridos, são postos no homem, para que ele ressuscite e tenha vida. E com isso ouçam a voz do Espírito Santo chamando. É como se fossem dois desfibriladores. A graça é a origem da salvação. E a fé é o meio pela qual o homem é salvo. O Espírito traz o homem à vida com base e por meio desses dois elementos. Uma outra prova, queridos, de que não provém de nós, para que fique claro, de uma vez por todas, está no verso 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque se as obras dos homens, se as nossas obras nos levassem à salvação, eu e você nunca conseguiríamos chegar a Deus. Se os judeus confiassem nos seus próprios rituais e nos seus cultos e tradições para a salvação, estes também não conseguiriam chegar a Deus. Ao contrário, é por meio da fé que não é produzida em nós mesmos, mas dada por Deus para que ninguém se glorie. Percebam, queridos, a ação de Deus no seu plano eterno o tempo todo para nos salvar. Como que isso tudo termina? Vida piedosa como fruto de salvação. O verso 10 diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Como o fim principal do homem é glorificar a Deus, tudo termina em boas obras para a sua glória. Tudo termina em atitudes que glorificam somente a Ele. E quem ainda pensar em insistir e dizer que suas boas obras partem do seu próprio coração ou da sua própria vontade, o final do texto, Paulo enfatiza para a gente, dizendo que essas obras já foram preparadas por Deus antes, apenas para nós a praticarmos. Você pode estar se perguntando, você está dizendo que eu sou um fantoche esse tempo todo? Não. R.C. Sproul diz que, embora o homem seja decaído, ainda tem livre vontade, no sentido de que ainda pode fazer suas escolhas. Seu problema, que definimos como incapacidade moral, é que lhe falta um desejo por Cristo. Ele não tem disposição, nem inclinação nenhuma para Cristo. Por isso que a graça é um presente dado a todos aqueles que Ele chama. O calvinismo, queridos, não ensina, nem nunca ensinou que Deus traz pessoas esperneando e gritando para o seu reino, ou escolher alguém que quisesse estar lá. Se ele está lá é porque foi chamado. O ponto crucial da doutrina reformada está no ensino bíblico da morte espiritual. O homem natural não quer Cristo. Ele só vai querer Cristo se Deus plantar um desejo no coração dele de querer a Ele. Uma vez plantado, aqueles que vêm a Cristo não vêm resistindo, se esperneando e gritando: não, eu não quero esse Cristo. Não é assim que acontece. Quando ele é chamado e vivificado pelo Espírito, ele corre imediatamente em direção ao seu Salvador. O chamado interior de Deus é tão poderoso e eficaz quanto o chamado para criar o mundo. Deus não convidou o mundo à existência. Por meio de um mandamento divino, Ele disse: haja luz e houve luz. Não poderia ter sido de outro modo, irmãos. A luz tinha que imediatamente começar a brilhar. Poderia ter Lázaro ficado no túmulo quando Jesus o chamou para sair? Jesus simplesmente gritou: Lázaro, venha para fora. E o homem rompeu suas vestes mortuárias e saiu do túmulo. Quando Deus cria, exerce um poder que somente Ele tem. Somente Deus tem o poder de trazer alguma coisa do nada e vida àquilo que está morto. Para aplicar essa doutrina ao nosso coração, a ação da graça de Deus nos faz olhar para o nosso estado passado, mas também nos faz enxergar o nosso estado presente de alegria nele. O entendimento da graça de Deus sobre todos nós deve nos fazer nessa noite nos cair de joelhos em adoração pela reconciliação de Deus com os homens. Olhe para o seu histórico. Veja o que o apóstolo Paulo disse: como estávamos.
satisfazendo os prazeres da carne e os seus pensamentos. Ou seja, você e eu vivíamos uma vida de trevas. Utilizando a expressão de Paulo, todos estávamos caminhando para o inferno, chegando à beira do precipício. Mas tudo muda na história do homem quando Deus intervém. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou com grande amor e nos deu vida quando ainda estávamos mortos. Agora olhe para o seu presente. Você talvez continua pecando e sendo reincidente nos mesmos pecados. E mesmo assim, aquele que nos chamou e testificou a nossa salvação em nossos corações está falado em alto e bom som. Eu te amei, mesmo sabendo os seus pecados, e mesmo assim dei vida. Essa ação de Deus, queridos, deixa claro que apesar das nossas obras cheirarem mal, como trapo de imundice, Ele se aproxima de nós com o nariz tampado, por graça, por misericórdia. Aos pecadores que se arrependem dos seus pecados e se aproximam dEle, Ele tampa o nariz. Thomas Golden, ele diz que se você é parte do corpo do próprio Cristo, seus pecados comovem o fundo de seu coração, sua compaixão e sua piedade. Ele participa com você, isto é, Ele fica ao seu lado. Ele está ao seu lado contra o pecado e não contra você por causa do seu pecado. Ele odeia o pecado, mas Ele ama você. Isso no aspecto daqueles que são eleitos de Deus e que estão em constante arrependimento de pecado. Imagine um pai que vê uma doença que aflige o seu filho. O pai odeia a doença, mas continua amando o seu filho. E de fato, em algum nível, a presença da doença aproxima ainda mais o seu coração do seu filho. Somente um pai que ama muito o seu filho faria tantos sacrifícios por ele. Nós precisávamos, irmãos, o tempo todo de um Salvador que olhasse para nós dessa forma. Nós precisávamos o tempo todo de um Salvador que nos visse em nossa podridão de pecado e, embora vendo a nossa sujeira, nos amasse. Embora sabemos que nós não somos dignos de confiança, porque costumeiramente pecamos contra Deus, porque todos os dias infringimos as suas leis, porque todos os dias o desobedecemos, porque nem sempre o amamos. Nós precisávamos de um Salvador que olhasse para pessoas sujas e imundas como eu e você, mesmo assim nos amasse, nos resgatasse e nos salvasse de nós mesmos. Nesse belo quadro da salvação, os tons escuros e abstratos servem para dar vida ao resultado final. Foi como nós vimos no texto de Efésios 2, de 1 ao 10. A parte escura começa a ganhar mais luz. O que era feio, obscuro e abstrato começa a ganhar forma, cor e beleza. Eu e você ainda não vimos o resultado final da obra de Deus de forma visível, mas nós já sabemos que Ele será belo, completo e eterno. Como nós sabemos disso? Porque o poder misericordioso e gracioso de Cristo Jesus nos ressuscitou por meio do seu Espírito. O mesmo poder que foi capaz de ressuscitar Lázaro, o mesmo poder que foi capaz de ressuscitar Jesus, e como consequência disso, também nos trouxe vida e nos ressuscitará no último dia. Queridos, no plano de Deus para a salvação do homem não havia possibilidade alguma de fracasso. Não havia nenhuma partícula de quebra do seu pacto, muito ao contrário. No plano de Deus para a redenção do homem existia o sucesso da redenção pela ressurreição de Cristo Jesus. E juntamente com Ele a dos seus discípulos. Com isso, queridos, nós podemos ter a certeza de que porque Deus ressuscitou, nós já ressuscitamos e ressuscitaremos. Porque Ele foi assunto aos céus, Ele também nos fará ser assunto aos céus juntamente com Ele. E da mesma forma que Ele está à direita de Deus, nós também passaremos a eternidade juntamente com o nosso Pai. Porque na verdade foi o que Ele nos prometeu. A sua promessa foi: eu vou e vou preparar lugar
para que onde eu estiver, vocês estejam também. Nós não estamos sozinhos. Embora o estado de podridão dos nossos pecados, nós não estamos sozinhos. Isso foi provado na cruz e já está provado na eternidade que nos espera. O seu Salvador, porém, então, não é o seu pai, não é o seu dinheiro, não é o tanto de conhecimento que você tem, não é o custo da sua faculdade, não é o que você compra, não é o seu carro, não é o seu apartamento, não é o seu melhor trabalho e nem a realização de um casamento. O seu e o meu Salvador é Cristo Jesus, e somente este é o único de poder nos arrancar do estado caído e trazer vida por meio do seu Espírito e graça. Nós precisávamos, querido, de um Salvador e Ele veio. Cristo Jesus é a nossa salvação. E essa salvação não é para a nossa própria glória, mas para o louvor da sua glória. Nossa resposta à salvação pela graça de Deus é uma vida de testemunho dessa bondade. Porque o texto termina dizendo que somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para praticarmos. Depois de toda essa afirmação que nós ouvimos, não vivemos mais como se fôssemos mortos espiritualmente. Devemos, a partir disso, viver como pessoas que receberam nova vida em Cristo Jesus. Devemos viver como pessoas que não têm mais corações de pedra, mas corações de carne. Devemos viver como pessoas agora que têm um Deus soberano que reina e governa nossas vidas, e não como independentes nesse mundo perdido. Nossas obras são resultados da salvação. Que seja assim que passemos a viver, como cartas de Cristo, para que pessoas façam uma boa leitura da sua bondade através de todos os nossos atos. Quem que pode resistir a essa graça do Senhor? Quem que pode se opor ao que o Senhor está nos oferecendo? Ele nos oferece paz enquanto éramos inimigos. Ele nos oferece amor enquanto olha o aumento da nossa maldade. Ele nos oferece vida quando vê que ligeiramente estamos querendo nos enfurnar no necrotério dos nossos pecados. Ele sela a grande dívida que tínhamos que pagar. Ele traz a resolução do nosso maior problema, que é o pecado. Jogue uma boia para alguém que está se afogando. Essa pessoa se agarrará a essa boia com todas as suas forças. Ela jamais olhará para cima e dizer: eu não preciso disso para ser salvo. Nós devemos fazer o mesmo. Ao olhar para o que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário, devemos correr em sua direção, nos arrependendo dos nossos pecados e louvando a Ele em adoração para sempre. Para concluir, por que eu creio em Cristo e no seu Evangelho? Porque Ele abriu os meus olhos e eu entendi o Evangelho. Eu entendi que a ira de Deus se desviou de nós, e no lugar de atingir todo o homem pecador, Ele atingiu o único homem incapaz de praticar qualquer pecado, justo, santo e sem nenhuma partícula de erro em sua santidade. A nova vida, queridos, veio quando a vida de Cristo foi retirada. A nossa alegria chegou quando Cristo viu os frutos do seu penoso trabalho e, ao invés de recuar, Ele se alegrou com os resultados da salvação ao seu povo. A nossa paz veio sobre o castigo que Ele sofreu, e pelas suas feridas abertas e expostas, eu e você fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, e contudo nosso Cristo não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e lá Ele morreu. O cordeiro morreu para um pecador viver. Essa é a troca mais sublime de toda a humanidade. Essa é a troca mais injusta que nós poderíamos assistir. O justo pelo injusto, o santo por um pecador. O que éramos? Merecedores da ira de Deus. O que Cristo nos torna? Filhos de Deus,
príncipes juntamente com ele, co-herdeiros da sua herança. Por isso, queridos, ao ouvir isso, alegrem seus corações, cristãos. Por causa da graça de Deus, nós temos cidadania e um assento celestial. Tudo terminará bem. As garras do Senhor nos abraça. E não importa qual seja o nosso pecado, hoje Ele também continua derramando a sua graça para nos perdoar. Não importa qual seja a sua dor ou a sua persistência em pecar, se você se aproxima desse Cristo em arrependimento, Ele derramará a sua graça e o seu perdão. Por isso não saia por aquela porta sem se arrepender dos seus pecados. Mas em contrapartida pergunte: e agora o que faremos? O que eu farei com essa tão sublime mensagem da obra de Cristo Jesus ao seu povo perdido? Louvor e adoração, e obras que demonstrem a bondade dEle como riqueza da sua graça. Queria pedir que você nesse momento orasse ao Senhor em resposta por aquilo que você acabou de ouvir.